Número 1. Giorno, Giovanna e a linhagem Joestar. Algo que eu acho fundamental na construção de cada um desses protagonistas é que eu preciso sentir que eles são especiais, sabe? A linhagem Joestar é especial e cada um desses membros é especial porque eles são Joestars. E eu sinto isso com todos os protagonistas. Eu sinto isso com o Jonathan, com o Joseph, com o Jotaro, com o Josuke, com a Jolene, mas eu não sinto isso com o Giorno, sinceramente. Eu não acho que ele tem o brilho que faz ele ser um Joestar e faz ele ser especial como os outros, tá ligado? Pra mim o Giorno parece ser só um cara qualquer. Eu sinto que o Giorno não é essencial pra história da parte 5. A missão que ele tem, os ideais dele e o poder dele poderia ser sobre qualquer usuário de stand na Itália, não precisava ser sobre o Giorno Giovanna. Diferente das outras protagonistas de outras partes, eu sinto que cada história só pode ser contada porque eles são os protagonistas daquela parte. Eles são especiais e eles precisam ser os protagonistas. Mas eu não acho que o Giorno tem esse que a mais, esse brilho que os outros Joestars têm. E a causa disso se dá principalmente porque o fato de ele ser da linhagem Joestar nunca é sequer mencionado na história. É essencial para a história da parte 6 que a Jolene seja filha do Jotaro, assim como é essencial para a história da parte 3 que ele seja neto do Joseph. Mas o Giorno ser filho do Dio não é relevante em momento nenhum. Isso nunca é sequer citado fora do episódio 1, tá ligado? No mangá tem inclusive um painel que diz: não se sabe como uma mulher conseguiu engravidar de Dio e sair viva, tá ligado? Então você acha, tá, isso vai ter uma relevância, esse mistério vai ser explorado mais pra frente e tal, mas não, isso nunca é trazido à tona de novo. E o que me irrita mais é que o Dio ter um filho, e esse filho ser o protagonista de uma parte, é uma ideia tão brilhante, é tão inesperado, é tão foda. E isso não ser nunca mais mencionado é o que faz isso ser mais desperdiçado, sabe? Porque poderia ser incrível o Dio ter um filho e esse filho ser um Jojo, tá ligado? Mas né, isso nunca mais é mencionado, isso nunca é relevante pra narrativa da parte 5 em momento nenhum. E eu não tô falando que a parte 5 precisava ser sobre isso. Isso tinha que ser mais importante pra narrativa principal, porque é uma ideia foda demais, tá ligado? É um conceito muito foda pra ser completamente descartado. Número 2. O suposto desenvolvimento de personagem. Então, o principal argumento que muitas pessoas usam pra falar que o elenco da parte 5 é o melhor de todas as partes é porque todos os personagens são muito bem desenvolvidos, diferentes dos da parte 3, por exemplo. E eu acho que eu discordo um pouco. Eu não discordo de que o elenco da parte 5 é o melhor. Tipo, realmente é o melhor, são os melhores personagens, os mais carismáticos e tudo mais. Só que eu acho que eu tenho uma concepção um pouco diferente de desenvolvimento de personagem. Porque muita gente parece pensar que um personagem ser desenvolvido é sinônimo desse personagem ter um backstory. E eu não acho que isso seja verdade, tá ligado? Eu não acho que ter um backstory faz com que o seu personagem seja automaticamente bom. E de fato, toda a gangue tem backstories bem legais, bem feitos e tal, que fazem sentido com quem eles são e como eles agem, mas eu não sinto que muitos deles realmente passam por mudanças significativas, mesmo eles tendo backstories que são muito legais. Eu não acho que isso é um problema do Giorno especificamente, eu acho que pra proposta que ele tem, eu acho que faz sentido o Giorno ser a mesma pessoa no começo e no fim da parte 5. Eu não acho que ele é um personagem ruim por causa disso. Só que se tratando de outros membros, como por exemplo o Abakio, ele começa a parte odiando o Giorno e ele morre odiando o Giorno. Eu acho que seria muito mais interessante se ele começasse a desenvolver uma espécie de respeito pela ambição, pelo sonho do Giorno, e passasse a não odiar ele conforme a história avança. Um bom contraponto pra isso é Avatar, a lenda de Aang, que quando o Zuko entra pro grupo, todo mundo começa odiando ele, mas com o tempo eles passam por mudanças e veem que ele não é essa pessoa que eles pensavam que ele era. Principalmente a Katara, né? A Katara começa odiando ele por causa da mãe dela que morreu, mas depois ela começa a respeitar ele e até gostar dele, né? Ela passa a respeitar ele não só como um companheiro de equipe, mas como um amigo. E eu acho que seria muito foda se tivesse algo semelhante a isso na parte 5. Se o Abakio começasse a lentamente respeitando e a gostar do Giorno, eu acho que faria muito mais sentido com a proposta que a parte, né, que a parte tenta contar. Tipo, a mesma coisa vale pro Mista, eu não sinto que ele muda de fato. O Narancia também, eu acho que ele tem uma jornadinha bem sutil de amadurecimento, mas não é nada demais, algo que eu possa realmente contar como desenvolvimento que eu acho que seja bom. E o Bruno sendo a exceção pra isso, o Bruno realmente é um personagem incrível. Mas o real caso aqui a ser discutido é o Fugo, né? Porque como vocês sabem, né, aparentemente o plano original do Araki era fazer o Fugo voltar como um traidor da gangue, só que por motivos pessoais ele não conseguiu escrever a história desse jeito, então o Fugo foi simplesmente apagado da história. E isso deixa uma marca muito esquisita na parte 5, tá ligado? Esse bagulho do personagem simplesmente falar, gente, eu não vou com vocês, e depois ele nunca mais aparecer, sabe? Eu acho muito esquisito,
É muito estranho um personagem simplesmente sumir da história. E ainda mais sabendo que o plano original era ele ser um traidor, ou seja, ia ser um bagulho que nunca teve em nenhuma parte até agora. O padrão de Jojo é você começar como inimigo e depois virar amigo, mas pelo menos até a parte 5 a gente nunca tem um caso de um amigo que vira inimigo, de um traidor. Por isso que seria tão foda se fosse verdade, porque seria muito único, seria algo que nunca aconteceu em nenhuma outra parte. Mas né, ele é apagado e então ficou esse gosto esquisito de quero mais, de que era pra ter alguma coisa. Mas seria muito legal se o Fuga aparecesse de volta, mas enfim. Mas né, acontece. Número 3. A relação Trish e Giorno. A Trish é, na minha opinião, uma das personagens mais merdas que o Araki já escreveu. Literalmente toda a motivação do vilão da parte 5 se baseia na existência dela, e ela tem a profundidade de uma caixa da Natura. Tipo de sabonete, sei lá, alguma coisa assim. Ela não tem falas, ela só tem destaque em uma luta que é muito chata, por sinal, e ela basicamente só serve pra ter um momento de fanservice aí e deixar uns moleque de 13 anos de pau duro. E me deixa muito triste, porque ela podia ser uma personagem tão incrível, tá ligado? Ela podia ter um relacionamento tão foda com o Giorno, porque ambos são filhos de vilões fodas do universo de Jojo. O Giorno é filho do Dio e ela é filha do Diávolo, tá ligado? Ambos são filhos de vilões, ambos carregam dentro de si um lado mais obscuro, né, tipo que vem dessa herança do pai deles. Então dava pra isso ser mais explorado, pra isso gerar mais conflitos internos na Trish, tá ligado? Dela achar que ela tá se tornando cada vez mais parecida com o pai dela. Aí o Giorno chega e fala, véi, eu também sou filho de um psicopata e nem por isso eu sou um psicopata, tá ligado? Enfim, dava pra isso ser muito explorado, isso tinha tanto potencial, mas né, novamente isso não poderia acontecer porque o Giorno ser filho do Dio nunca é explorado na parte 5 em momento nenhum. Então gerar esse paralelo, né, entre essa dualidade que tanto o Giorno quanto a Trish poderiam ter, não poderia acontecer, né? Porque isso não recebe relevância em momento nenhum da história. Mas poderia receber e poderia ser incrível. Isso poderia ser muito bom porque eles poderiam desenvolver um laço muito único, tá ligado? Tipo, nós dois somos filhos de vilões, então a gente tá numa posição em que só um consegue entender a posição do outro. Ninguém mais consegue entender o que a gente tá passando, o que a gente sente. E por isso a amizade deles, o relacionamento deles no geral, poderia ser incrível, poderia ser muito foda, mas né, se mantém bem na superfície, num nível bem superficial mesmo, o que é uma pena porque poderia ser muito foda, poderia ser um ponto alto muito bom da parte 5. Só pra botar um parênteses ainda mais nessa relação Trish e Giorno, eu não consigo lembrar de nenhuma vez em que a Trish e o Giorno sequer interagiram na parte 5. Tipo, eu não lembro de uma interação que eles tiveram um com o outro, tá ligado? Então, né, pra mostrar o quão fundo é esse buraco que tá a relação desses dois. Número 4. Golden Experience Requiem. Então, obviamente a discussão aqui é se o Golden Experience Requiem é ou não um deus ex machina. O principal argumento que as pessoas usam pra falar que ele não é um deus ex machina é porque, bom, se ele é um deus ex machina, então o Jotaro aprender a parar o tempo do nada na parte 3 também é um deus ex machina. E eu concordo com isso. Na verdade, eu não acho que nenhum dos dois é deus ex machina, são deus ex machina. Mas existe um motivo pelo qual o Jotaro aprender o time stop é muito mais legal do que o Giorno ganhar o Golden Experience Requiem. Então, depois que o Jotaro aprendeu a parar o tempo, a luta não acabou instantaneamente. Ele ainda teve que se fuder muito pra derrotar o Dio, mesmo com o poder de parar o tempo. Ainda mais porque o time stop dele era muito mais curto do que o do Dio. Então, mesmo com o poder novo, ele ainda tinha dezenas de limitações que ele tinha que usar o cérebro pra contornar elas e poder vencer o Dio. E é por isso que a batalha do Jotaro contra o Dio é tão boa, porque a batalha é o tempo inteiro o Jotaro se fudendo muito pra derrotar um inimigo muito mais poderoso que ele. Não é o poder do Jotaro que fez ele ganhar a batalha, é justamente o intelecto que ele teve que usar pra contornar as limitações desse novo poder. E por isso a luta continua sendo muito engajante mesmo depois de o Jotaro supostamente receber esse deus ex machina. Agora, por que o Giorno ganhar o stand Requiem não é tão legal e na minha opinião não é nada legal, na verdade? Bom, porque meio que a batalha acaba do nada depois que o Requiem é adquirido, entendeu? O Giorno não teve que se esforçar de fato pra derrotar o Diávolo depois que ele ganhou o novo poder. Realmente, ele teve que se esforçar muito pra conseguir esse novo poder, mas depois que ele adquiriu o novo poder, a batalha só acabou. Ele só pegou o stand novo e ficou invencível. Então, não, eu não acho que o stand Requiem do Giorno é um deus ex machina. Mas eu entendo muito quem pensa que a batalha final é muito broxante por causa disso. Porque não teve um epílogo da batalha, ele só pegou o stand e a batalha acabou. Foi tudo resolvido instantaneamente. É por isso que muita gente, e eu particularmente também, penso que a batalha final com o Diávolo é meio broxante. Porque ele só ganhou o poder novo e ficou invencível. E na minha opinião, isso é meio broxante. Número 5. A reta final como um
um todo. Então, pra mim, não é só o problema do Golden Experience Requiem que torna o final da parte 5 bem abaixo da média, mas sim todo o tom da reta final, tipo, como um todo, entendeu? Tem toda a construção da revelação do Diávolo, e o Polnareff vai voltar e você fica, meu Deus, e que incrível. E eu tava hypadíssimo e tal, tava muito animado pra ver como as coisas iam se desenrolar. Mas aí rola aquilo tudo, né, que você já ouviu alguém falar provavelmente, né, da troca de corpo e do Polnareff virar uma tartaruga. Essa mudança de tom na parte 5 é tão abrupta, corta o clima de forma tão escrota, tá ligado? Tipo, do nada parece que vira um episódio de Friends, a batalha final, tipo, inteira. Aí a Trish e o Mister começam a fazer piadas, né? São tipo, ai, não encosta aí, não sei o que. Provando de novo que a Trish só serve pra fanservice. E aí tem umas piadas aqui e ali que eu acho que não encaixa nunca e corta o clima de tensão completamente. E isso dura, acho que 2 episódios, o que é muito tempo, tá ligado? Pra mim não tinha nem que ter essa troca de corpo, e ainda mais durando tanto tempo assim. E por isso eu não consegui me sentir emocionalmente investido quando o Narancia morre, por exemplo. O Narancia morre do nada e depois que a gente passou tipo 40 minutos fazendo piada sobre estar no corpo de outra pessoa, e aí do nada ele morre e eu, sinceramente, eu não consegui sentir nada. Foi nesse ponto que eu acho que o Araki pesou a mão demais na bizarrice e esqueceu da consistência, né? De fato, o Polnareff virar uma tartaruga é muito bizarro e faz jus ao nome da obra, mas corta o clima completamente e anula a tensão que antes estava lá em cima. Mas não só isso, né? Também depois que eles derrotam o Diávolo e tem toda aquela cena que é muito foda, diga-se de passagem, do Diávolo morrendo infinitas vezes, a gente corta pra um flashback, né? Pra explicar alguma coisa sobre a morte do Bruno, que, sinceramente, esse negócio pra mim é tão mal colocado na história, tipo, do nada a gente derrota o vilão principal e aí você volta para explicar um negócio que aconteceu antes da história e que, pra ser sincero, nem é tão relevante assim. E aí corta o ritmo mais ainda, tá ligado? Ah, velho, desculpa mesmo, eu realmente não gosto do final da parte 5. Pra mim o Araki errou em muita coisa nesse final, entendeu? Este flashback corta a sensação de conclusão da história, tá ligado? Tipo, fica muito mal colocado. Eu acho que o conceito desse flashback poderia funcionar se ele fosse melhor estruturado na história. Tipo, se ele fosse apresentado no começo, tipo, como a introdução do Bruno, ou no meio da história, tipo, eles sentam pra conversar numa mesa e aí o Bruno conta essa história desse dia pra eles. Alguma coisa assim, tá ligado? Mas no final da história, depois de derrotar o Diávolo, ficou tão esquisito, velho. Enfim, essas são basicamente as minhas opiniões sobre Golden Wind. Queria deixar claro de novo, eu não odeio a parte 5. Eu acho ela muito boa, inclusive como eu coloquei no textinho no começo do vídeo, em questão de consistência, a parte 5 é a melhor de longe. Ela é boa do começo ao fim, apesar do final eu achar bem ruim. Mas ela é muito melhor que a parte 3. A parte 4, que eu considero a minha favorita, a parte 5, ela é muito mais engajante do que a parte 4, porque, né, que nem eu falei antes, os episódios antes do que aparecer não são tão legais assim, mas os episódios da parte 5 são todos bons, do começo ao fim, e por isso ela ainda é uma das minhas favoritas, tá ligado? Eu acho que ela entraria no meu top 3, no meu top 4, sei lá, então ela é muito boa. Eu só fico meio frustrado com a parte 5 porque ela poderia ser muito melhor. A parte 5 tinha potencial pra ser a melhor de todas porque ela tinha várias das melhores ideias que Jojo tem como um todo, tá ligado? Mas, né, na minha opinião, o Araki não executou essas melhores ideias da melhor maneira possível. É basicamente esse o meu ponto, mas não me levem a mal, a parte 5 é sim muito boa, e eu não acho que você tá errado por gostar dela. E muito menos eu não acho que você tá errado por discordar de alguns dos meus pontos. E, enfim, é basicamente isso.